Identidade. Os vídeos dessa semana eu vou estar falando um pouquinho sobre identidade. Foi um assunto que Deus colocou no meu coração. Identidade e propósito. E a primeira coisa que eu tenho para dizer para você é o seguinte: identidade é o quê? É aquilo que no meio da multidão nos identifica. Ou seja, nossa impressão digital é uma marca, é uma impressão que só eu tenho e me identifica como Ágata. A Maria, o José, cada um tem a sua impressão digital, cada um tem a sua identidade que te diferencia do meio da multidão e que comprova, essa aqui é a Ágata, essa aqui é a Maria e esse aqui é o José. Então a identidade é aquilo, é a nossa essência, é quem a gente verdadeiramente é. E a gente tem normalmente um documento que comprova que nós somos aquela pessoa, que eu sou a Ágata, por exemplo. Só que a nossa verdadeira identidade a gente encontra em Gênesis 1:26. Fala assim, ó: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no 27 ele ainda afirma: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então essa é a nossa verdadeira identidade. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas, Ágata, que viagem é essa? Por que eu não vejo Deus em todo mundo? Por que eu não olho para as pessoas ao meu redor e eu não vejo Deus, se nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus? Então, o que acontece? Houve um pecado original lá em Adão e Eva, e toda a humanidade ela nasce com essa natureza pecaminosa por conta desse pecado. E é como se, através desse pecado, fosse criada uma outra identidade. Então, para ficar mais fácil de nomenclatura, digamos assim, uma identidade humana. Que essa identidade humana vai depender da criação, vai depender daquilo que a gente ouve, que a gente cresce ouvindo, né? Vai depender das experiências que a gente vai ter enquanto criança, principalmente, né? Então, essa identidade humana, ela vai encobertando a identidade original. E o que esse pecado fez? Ele nos desconectou do Pai. E o que Deus fez? Deu o seu Filho, Jesus, para morrer numa cruz, passar, sofrer, né? Sofrer na sua própria carne, no seu próprio corpo, morrer por nós, para nos redimir, para nos salvar e nos conectar de volta ao Pai, né? Então, a primeira coisa importante que eu tenho para te dizer nesse vídeo: Jesus é o caminho, é a verdade e é a luz. É através dele, ele é a nova aliança. Através dele, Deus estabeleceu essa nova aliança com a gente, nos conectando de volta ao Pai. É através de Jesus. Então, quando eu declaro que Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu libertador, eu automaticamente já estou salva, ou seja, já me conectei de volta ao Pai. Através da vida de Jesus, através do sacrifício dele, com a sua própria vida e com o sangue dele naquela cruz, me redimir e me conectar de volta ao Pai. Então, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, eu me conecto de volta ao Pai e eu reassumo a minha verdadeira identidade de filha amada de Deus. E aí, eu quero ler uma passagem com vocês que ficou muito claro para mim desde a primeira vez que eu ouvi essa passagem. Me chamou muita atenção. É quando a gente consegue ver nas escrituras a conversão de Paulo, que ainda era chamado de Saulo. Então diz assim, em Atos 9, fala basicamente assim, e contextualizando, né? Então Saulo, ele era fariseu, ele era uma família judia, ele era fariseu, e fariseu eram aqueles que pregavam da Bíblia, falavam dos mandamentos,
mas estavam mais preocupados com as suas doutrinas, com a sua religiosidade, né, com as suas regras e doutrinas, do que qualquer outra coisa. E por isso eles não aceitaram Jesus. Eles perseguiram Jesus e não aceitaram Jesus. Inclusive o crucificaram, né? Então eles não aceitaram Jesus como Messias. Eles não acreditavam que era ele, o Messias. Então, Saulo era fariseu e perseguia muitos discípulos, né? Daqueles que pregavam Jesus como Salvador, como Messias. E aí Saulo estava indo levar alguns desses discípulos presos para Jerusalém, até que no meio do caminho, olha o que acontece. Ele caiu por terra. Então, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. Nesse momento, Saulo ficou cego. Quando ele viu essa luz, ele ficou cego e ele foi até Jerusalém sem enxergar. E depois que Jesus apareceu, depois que Saulo teve esse encontro com Jesus, ele foi lá em Ananias e disse a Ananias: Ananias, vá até a casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver, né? Então Saulo só volta a enxergar depois que Jesus apareceu para ele. Ele só volta a enxergar depois que Ananias apareceu e impor-lhe a mão nele. Só que antes de Ananias ir, Ananias fala assim: Senhor, o senhor tem certeza? Saulo, aquele que está perseguindo e matando todos nós? Eu tenho certeza disso? E Deus disse assim, ó, Atos 9:15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Aqui, o que acontece? Deus revela a verdadeira identidade de Saulo, que muda, inclusive, até o seu nome. Ele passa a se chamar o apóstolo Paulo. Então, o que a gente consegue perceber com essa passagem? De que, primeira coisa, depois que a gente tem esse encontro com Jesus, que é esse caminho, a gente nunca mais é o mesmo. Não tem como, é impossível, né? É impossível a gente continuar sendo os mesmos depois que a gente tem verdadeiramente encontro com Jesus. E depois disso ele revela a verdadeira identidade, porque ele não nos conecta de volta ao Pai, então ele nos conecta novamente à nossa verdadeira identidade como filho amado de Deus. E Deus ainda diz: ele é um escolhido meu. E aí mostra uma outra característica de Deus. Como que Deus escolhe os improváveis. Mais uma vez ele escolhendo o improvável, né? Assim como foi com Davi, assim como foi com José, como foi com Neemias, como foi com Noé. Aqui Deus fala que Saulo, aquele que aparentemente era o perseguidor, ele revela-te que a verdadeira identidade dele não é ser perseguidor, e sim ser ser instrumento dele para levar a palavra dele, para levar o nome dele aos gentios, que são aqueles que não são judeus, e os seus reis. Então, como que Deus revela essa verdadeira identidade e como que a gente consegue perceber como que a identidade humana, vamos dizer assim, Saulo era perseguidor, né? Saulo era perseguidor, como que a identidade humana tenta encobertar a verdadeira identidade, mas quando a gente tem esse encontro com Jesus, não tem jeito. A gente muda para sempre, né? A gente muda de forma completa e a gente começa a
como é que se diz? A gente começa a voltar realmente para a nossa verdadeira identidade. E por fim, a gente volta a ser filhos de Deus. E quando eu estava pensando sobre isso, sobre esses filhos de Deus, Deus me trouxe Romanos 8:20. Romanos 8:20 fala assim, ó. Pois ela foi submetida à inutilidade. Ele está falando da natureza criada, né? Então, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Deus está querendo dizer para a gente o seguinte: há toda essa expectativa, né, do céu, da manifestação dos filhos de Deus, ou seja, daqueles que são conectados ao Pai através de Jesus, daqueles que são religados ao Pai e daqueles que assumem a sua verdadeira identidade, que lança fora a identidade humana, que depende da criação, depende do ambiente que foi criado, depende daquilo que viveu, né? Que lança fora de tudo aquilo que descaracteriza a verdadeira identidade, mas assume a sua verdadeira identidade como filhos de Deus. Então, Romanos 8 diz, né, que o céu aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E é justamente isso. E como que a gente faz isso? Através do encontro, através desse encontro verdadeiro com Jesus. Ele é o caminho. Ele nos conecta de volta ao Pai, ou seja, ele nos conecta à nossa verdadeira identidade. E a gente lança a mão, assim como Saulo lançou mão da sua identidade humana como fariseu, como perseguidor. Deus disse, depois de um encontro, do primeiro encontro com o seu filho, acabou a identidade humana. E Deus disse, não, a verdadeira identidade dele, eu que criei ele, a verdadeira identidade dele é que ele é um instrumento meu, escolhido meu, para levar o meu nome aos gentios e aos reis. Essa é a verdadeira identidade de Saulo. Então, através dessa passagem, ficou muito claro essas características de como que essa identidade humana tenta nos descaracterizar. E, obviamente, a gente também tem escolhas. A gente tem a liberdade de escolhas. Deus é um pai que não obriga a gente a ser aquilo que ele fez a gente para ser. Não é o pai que diz, não, você nasceu para ser médico, você vai ser médico. Você nasceu para ser engenheiro, você vai ser engenheiro. Não, Deus dá a liberdade. Então, ele dá a liberdade da gente escolher. E quando a gente escolhe Jesus como nosso Salvador, que é através dessa aliança que ele nos conecta de volta e ele nos leva à verdadeira identidade. Então, o que eu quero que fique no seu coração com esse vídeo, nós temos uma verdadeira identidade. Deus nos criou com uma identidade muito específica. Sermos a semelhança e imagem dele. Essa é a nossa verdadeira identidade. Existe uma outra identidade humana que descaracteriza essa verdadeira identidade, e quando a gente tem esse encontro com Jesus, a gente declara e a gente tem esse encontro com Jesus, ele nos conecta de volta ao Pai, ele nos conecta à nossa verdadeira identidade como filhos amados, à imagem e semelhança do Senhor. Então é isso que eu queria trazer ao seu coração com esse vídeo. Que a gente precisa voltar à nossa identidade, à nossa verdadeira identidade. É igual um manual de instrução, manual do fabricante, né? A gente não pode perguntar para qualquer pessoa, a gente tem que perguntar para quem nos criou. E a gente tem que perguntar a Deus, e a gente tem que voltar a Ele. Nós somos criatura dele e a gente tem que voltar para Ele. E é através de Jesus, é através de aceitar Jesus como nosso Salvador que a gente volta para a nossa verdadeira identidade. É tempo disso, da gente se manifestar como filhos de Deus. Amém?